minha aqui na gravação. Agora foi. Na verdade, nada é redondinho, tudo é meio quebrado, tudo é troncho. Então, assim, eu acho que isso assim, não é um problema. E até porque vocês estão fazendo tudo online, com o suporte, né, digamos assim, do computador, da internet. Então, isso aí eu não vejo como um problema. A questão, assim, é que eu gosto muito realmente de trabalhar com frações, e talvez eu induza um pouco vocês a fazer isso. Mas, nesse caso, trabalhar com frações, tipo 57 por 228, né, e outro, aí somar com alguma variável que está multiplicando por uma constante, sei lá, menos 15 sobre 37, né? Então, fica meio, realmente, para tirar o mínimo disso tudo, fica um pouco complicado. Nessa situação, assim, é interessante vocês avaliarem, será que realmente vale a pena eu continuar trabalhando com fração, ou vale a pena eu usar o número real, né, fazer a divisão? Quando eu fui resolver aquele problema, eu fiz justamente dessa forma. Eu fiz a divisão porque ficava mais fácil para manipular. Então, nem sempre vale a pena, né, trabalhar com a fração. Agora, só cuidado com os arredondamentos, porque se eu vou fazendo muito, em todos os passos eu faço um arredondamento, esse erro vai se acumulando, no final pode dar uma diferença, assim, razoável, né? Mas, fora isso, se você tiver o cuidado, não tem problema nenhum, tá bom? Assim, para vocês avaliarem, porque eu sei que muita gente perdeu tempo porque estava fazendo tudo como fração, né? E aquela questão de você dividir ficava bem rapidinho, porque o circuito não era muito complicado para fazer, né? Sim, mas alguém tem algum comentário, alguma observação sobre essa questão lá do teste rápido da última aula, ou sobre o laboratório? E sobre o Faustad, alguém tem alguma dificuldade, alguém tem alguma dúvida? Porque, assim, nos próximos laboratórios, uma das etapas vai ser a simulação no Faustad, tá? Então, assim, é interessante que vocês ou usem um outro simulador, não precisa ser necessariamente no Faustad, mas tem que ser em algum simulador, né? Mas o Faustad realmente ele é bem simples, então, quem não tiver uma outra opção de usar, né, que saiba pelo menos usar o Faustad, tá joia? Então, alguém tem algum comentário? Bem, tudo certo. Deu certo? Tá joia, William. Se tivesse como postar a resolução da questão do multiprova, da questão passada, como seria interessante, que aí dava para ver onde é que errou e tal, qual foi o passo que não fez certo. Pronto, tá certo. Eu achava que botando o gabarito, vocês conseguiriam chegar depois com calma, sabe, na resposta, mas a gente pode fazer isso. Mas é porque com as equações dá para ver, né? Onde foi que eu pensei de errado e que não... Mas assim, a minha ideia, eu não quis botar a resolução, só a resposta, porque eu queria que vocês tentassem fazer depois, com calma, quem errou, entendeu? Você chegou a tentar fazer depois, ou não? Eu tirei dúvida com o monitor. Desculpa, eu não entendi. Eu tirei a dúvida com o monitor, o que eu não tinha entendido. Sim, entendi. Pois, assim, vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer assim, então, porque aí pelo menos você discute com ele, assim, não é só lá botar a resolução, entendeu? Tá certo. Mas, assim, se por um acaso vocês acharem que não funciona, vocês tentarem fazer de novo, tirar a dúvida com o monitor, aí a gente pode rever, eu posso ficar postando a resolução, mas eu queria realmente que vocês tentassem fazer, eu tenho medo de botar a resolução e nem esse vocês tentarem fazer se errar, tá certo? Mas se por um acaso precisar, eu faço sim, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. E sobre o Faustad, tudo tranquilo, tudo certo? Ele realmente é simples, né? Mas alguém pode ter alguma dificuldade, alguma dúvida em alguma coisa em específico? Tudo tranquilo. Tranquilo, né? Então, ótimo. Porque, como eu falei, assim, o próximo laboratório já vai ser a próxima semana, né? O laboratório 2. Vai ser um projetinho, né? E uma das etapas vai ser simular. Então, assim, eu já estou assumindo que todo mundo já sabe mexer o básico, pelo menos no Faustad. Pode falar, Jair. Professora, eu tive problema quando foi para rodar a segunda questão, aí não estava rodando, sabe? Eu tive que pedir na verdade, eu deixo aquele circuito desse jeito meio de propósito, sabe? Porque, assim, ele dá um erro de conversão naquele circuito, de convergência, desculpe, naquele circuito. O que acontece? Porque os valores são meio irreais, né? Então, ele dá esse erro de convergência. Mas, se você prestar atenção, se você aterrou direitinho, desenhou o circuito direito, ele roda, né? Quando ele não mostra as respostas. Lembra que o Faustad, quando você mexe com o mouse, que você põe em cima de um determinado elemento, ele não, lá embaixo ele não mostra, né? Corrente, tensão, ele não mostra tudo, pronto. Esse erro de convergência faz com que ele não mostre.
Ou seja, para você ver a corrente e a tensão, você vai ter de botar o amperímetro e botar o voltímetro, que era isso que eu queria que vocês fizessem, entendeu? Foi meio que de propósito, assim, para vocês não só botarem o mouse em cima, porque eu queria que vocês inserissem o amperímetro, inserissem o voltímetro, para vocês pelo menos uma vez saber como fazer. Porque os outros eu sei, vocês estão exercitando, estão fazendo, vocês botam o mouse em cima rapidinho, vê ali, mas eu queria que realmente vocês tentassem, né, fazer isso, tá bom? Mas eu vi as imagens lá, e eu vi que muita gente, a maioria enviou, né? Uma pessoa só enviou o circuito errado, enviou sem a fonte dependente, né, o primeiro circuito, e a maioria fez bem direitinho, botou o nome e tal, deu certo, né? Tava lá com os instrumentos de medição, deu para ver corrente, tensão, né? Foi tranquilo. Sim, outra coisa que eu não comentei, mas tá no Cigar, mas eu não sei se vocês prestaram atenção, eu atualizei o site com os links. Eu sempre atualizo, né? O site não, o documento lá que fica os links importantes. Aí lembra do link que vocês botaram, os e-mails para vocês entrarem aqui direto na aula, tem um link lá, que é acessar o e-mail e tal. Esse mesmo link, né, tá lá naquele documento, mas esse mesmo link, eu criei uma outra aba naquela planilha, tirei os nomes de vocês daquela primeira, né? Aí você vai com a matrícula e você consegue ver as notas parciais dos testes, né? Vocês têm acesso lá no Multiprova, mas eu estou juntando tudo lá para vocês irem conferindo, tá? Que a partir dali eu vou, no final, vou fazer da primeira unidade, né? Vou fazer a regrinha lá para contabilizar todos os testes da primeira unidade sendo 1, fazer a proporção, né? E vai ficar tudo naquela planilha. Então, depois, se quiser dar uma olhadinha nas notas parciais, né? Vou ficar alimentando sempre essa planilha, tá bom? Alguém tem algum comentário? Pode começar. Quem quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone aí para falar, tá? Vou compartilhar aqui minha tela para mostrar, abrir o roteiro. Professora, só uma dúvida. Pode Na falar. primeira atividade, a senhora falou que mesmo em não se concluindo, quem errasse ia ter 20% do valor da nota. Eu estou vendo aqui na planilha que não está. E foi... Não, eu tentei botar. Se não tá, porque foi um erro meu, tá? Faça o seguinte, porque como eu não vou fazer isso agora, eu esqueço. Minha memória está péssima, vocês nem sabem. Então, faça o seguinte, lembra outra coisa que eu ia falar, do fórum. Todo dia eu olho lá, nunca tem nenhum recado para mim lá no fórum. Ninguém pergunta nada, ninguém tem dúvida. Espero que seja uma coisa boa, mas já aí coloque isso lá no fórum, por favor, diga qual o teste, tá certo? Você cria um enquetezinho lá, diz assim, você cria um tópico e você diz, tal dia eu fico que não está correspondendo a minha nota, aí eu dou uma olhada, tá bom? Certo? Pronto, tá aqui já, ok. Bom, deixa eu voltar lá. Bom, o roteiro, né, a aula de hoje é sobre os teoremas de Taveira e Norton, né? Só falando de maneira geral, né, sobre eles, assim, resumindo o que está lá no vídeo, na verdade, assim, Taveira e Norton, a gente, eu quero achar uma tensão em cima do resistor, quero achar uma corrente, né, em tal trecho lá. Normalmente, a gente não escolhe usar Taveira e Norton para calcular uma tensão, calcular uma corrente, apesar de que nos exemplos a gente tem feito isso, né? Mas é só uma maneira de exercitar para praticar o método. Então, quando é que a gente usa Taveira e Norton, né? Como eu falei lá no vídeo, é quando a gente quer fazer uma simplificação do circuito, né? Imaginem que a gente tem um circuito que traz uma... A gente tem um circuito que está... No trecho lá tem um sensor que vai atuar alguma coisa, né? Então, eu tenho de monitorar o que acontece com esse sensor. E eu tenho um circuito por trás que está alimentando esse sensor, mas só que esse circuito não me interessa, só me interessa o que está acontecendo, as variáveis que estão, né, chegando para esse resistor, por exemplo, vamos pensar no resistor, né, que está correspondendo a esse sensor. Então, se toda vida que eu quiser fazer uma análise, eu precisar recalcular o circuito todo, fica, né, se eu puder simplificar, seria melhor. Então, o que é que Taveira e Norton proporcionam, né? É você conseguir pegar uma parte do circuito e simplificar, né? Aí sim, eu vou conectar de novo esse circuito simplificado no meu elemento e vou fazer essa análise, né? Quem acompanhou os vídeos percebeu como é que isso é feito. Então, na verdade, Taveira e Norton são para a gente simplificar circuitos, né?
né, como auxílio aí. A gente usa para resolver, para achar tensões e correntes, mas como uma forma, né, auxiliar, tá? Mas o objetivo deles é realmente a simplificação de circuitos, tá bom? Sim, uma outra coisa em relação a eles ainda, de uma maneira geral. A gente tem um circuito, na verdade, quando a gente fala em coisas equivalentes, né, até em álgebra linear mesmo, né, quando eu tenho como é que eu vou dizer, uma linha, me esqueci, você vai resolver o estímulo linear e você tem as equações, uma equação, tá, e você tem outra equação. Se essas duas equações são equivalentes, é porque fazendo aquela manipulação, né, que a gente faz na eliminação gaussiana, eu consigo sair de uma e chegar na outra. Ou seja, as duas são linearmente dependentes, tá? Então, eu posso dizer que elas são equivalentes. Mesma coisa com os circuitos. Então, eu tenho um circuito, né, e eu obtenho outro que é equivalente. E o que quer dizer quando esses dois circuitos são equivalentes? É quando, a partir do ponto que eu estou analisando os dois são capazes de fornecer mesma tensão e mesma corrente, tá? Para qualquer coisa que eu conecte aqui, ou em um ou em outro. Então, esse exemplo que eu falei do sensor, se eu pegar o sensor, conectar num circuito, e pegar esse sensor e conectar no outro, que é equivalente, ele nem vai perceber a diferença, porque ele vai receber a mesma tensão e a mesma corrente, tá? Então, quando eu digo que circuitos são equivalentes, né, eles são equivalentes, se A é equivalente a B, B é equivalente a C, né, então, A é equivalente a C também, tem essa característica aí entre eles, tá? Então, se eu tenho um circuito que eu acho equivalente a Thevenin, né, e eu sei que eles são equivalentes, então o equivalente de Norton, né, também é equivalente a esse circuito, também vai ser equivalente a Thevenin, né, então está tudo interligado, certo? Bom, alguém teve alguma dúvida ainda sobre essa teoria, sobre os vídeos, ou sobre esse exemplo que eu coloquei aqui? Aqui só, nessa parte só está um exemplo, porque o outro exemplo eu já coloquei aqui dentro do vídeo, daí ficou um pouquinho maior, né? Eu coloquei aqui dentro, e esse exemplo aqui de fora, ele é o exemplo com fonte dependente, né? Que tem uma certa peculiaridade também. Alguém tem alguma dúvida até aí, no vídeo, ou nesse outro vídeo do exercício? Nada? Tudo tranquilo? Vamos lá. Aí esse textozinho eu coloquei aqui de apoio também, né, para quem, né, quiser ler alguma coisa com mais calma a respeito de Thevenin e Norton. E aqui coloquei 4 exemplos, né. Esse primeiro exemplo, né, ele é mais simples, né, e eu pedi para, sob o ponto de vista desses terminais aqui, A e B, né, eu pedi para vocês calcularem os equivalentes, né, de Thevenin e de Norton, visto justamente desses terminais A e B. Encontrar o equivalente de Thevenin quer dizer que eu preciso achar a tensão de Thevenin e a resistência de Thevenin. E achar o equivalente de Norton quer dizer que eu preciso achar a corrente de Norton e a resistência de Norton. Alguém não conseguiu fazer um ou outro? Alguém teve alguma dificuldade? Eu tive uma dificuldade para enxergar que estava em paralelo a resistência de 6 com 3 e a de 12 com 4, mas acho que foi por causa da forma que estava montado. Aí eu não consegui visualizar direito. Sim, entendi, para achar a resistência de Thevenin, você diz. Vamos ver, então. Sim, eu vou desenhar aqui, mas espera que já que eu mudo para a minha outra câmera. Professora, Pode falar. nessa questão, eu poderia fazer aquele esquema lá de mudar de estrela para triângulo, porque, tipo, eu tentei fazer assim, só que eu me enrolei, aí eu fiz Na tipo, verdade, quase sempre você consegue fazer. Nesse caso aqui, não dá, por quê? Por causa da posição dos terminais A e B. Porque se você mudar aqui, você vai perder essa informação. Ó. Na verdade, A e B está aqui, ó. Eu vou ter de retirar esse elemento. Ah, vocês não estão vendo, né? Peraí, só um minutinho. Deixa eu só ligar essa câmera aqui. Deixa eu ver. Pronto, né? Tá certo, né? Estão vendo aqui? Bom, olha só. O que você vai ter que fazer aqui? O resistor que vem aqui no meio, que está no roteiro, é justamente R, né? Ou seja, ele nem é dado um valor que é para vocês nem ficarem tentados a usar aí, né? Que não seria correto, tá? Né, esse resistor R aqui, né? Que está vendo a apresentação. Então, para achar o equivalente, o que acontece?
quando a gente diz que eu quero achar esse equivalente dos terminais A e B, quer dizer que eu quero analisar o que acontece em cima desse resistor RL. Então, a gente tira o resistor RL, guarda ele e faz a simplificação. Aí, depois, eu venho nesse mesmo terminal A e B, que vai ser o resultado lá do equivalente TV, não, eu vou e volto a reconectar esse resistor RL. Aí, sim, eu faço a análise que eu quiser em cima dele a partir de um circuito bem mais simples, tá? Então, ele não entra. Então, não sei se você percebe que aqui eu não tenho como, nesse circuito, aplicar a estrela triângulo. Você vê? Você consegue enxergar? Vi, depois que tirou ele do meio, fez deu a certo, era só isso. laser Mas, mesmo. pois se eu tivesse o resistor aqui no meio, aí você estava certo, eu poderia fazer a simplificação sem problema nenhum, né? Aí, só que, nesse caso, ainda tem uma outra coisa que eu tenho que observar, né? Se eu tivesse um resistor aqui no meio, mas se eu quisesse, por exemplo, a tensão em cima desse elemento aqui, eu não podia fazer essa simplificação desse lado, porque eu vou perder essa informação, né? Então, eu tenho que ter cuidado também com as simplificações, isso vale para a série, paralelo, conversão de fontes, se eu não vou perder a informação que eu estou buscando, é uma tensão, uma corrente, né? Se a simplificação é de outro lado, perfeito, né? Mas se for justamente nos elementos que eu quero analisar, aí talvez dê algum problema, né? Se for uma tensão e eu só fizer resistores em paralelo, ok, porque os resistores em paralelo estão sobre a mesma tensão e o equivalente continua sobre a mesma tensão. Ou se for uma corrente, eu tenho elementos em série, também posso fazer esse equivalente, porque a corrente não vai mudar. A corrente é a mesma em um e outro e no equivalente série também, né? Então, só para vocês prestarem atenção nesses cuidados quando forem fazer alguma simplificação. Bom, aqui, para ver a questão de série, paralelo, né? Para achar a resistência TV, a gente tinha de fazer o quê? Zerar as fontes independentes, né? Que seria essa daqui de 72. Então, para zerar a fonte de tensão, né? Como eu mostrei lá, a gente substitui por um curto-circuito, né? É um curto-circuito. Aí, agora sim, vou calcular minha resistência equivalente olhando para A e B. Muita gente tem dificuldade em enxergar, né? Se por um acaso você não conseguir redesenhar para ver de uma forma melhor, você tem uma outra forma que você pode fazer. Você pode imaginar que nesses terminais A e B, eu vou colocar uma fonte. Eu vou até botar uma de corrente, mais fácil. Certo? Pode botar uma de tensão também e você pensar o caminho da corrente, é na mesma. Então, olha só. Eu vou ver nessa fonte de corrente, eu consigo ver quem está em série e quem está em paralelo, tá? Essa fonte de corrente aí. Aí, vamos supor, essa corrente é a corrente da fonte, né? Ela sai, se divide. Uma parte vem para cá, uma parte vem para cá. Aqui já vou chamar de I1 e aqui já vou chamar de I2. Certo? Deixa eu botar um terra aqui. Esse I1, quando chega nesse nó, né, vai se dividir. Uma parte vem para cá, uma parte vem para cá. Aqui já vai virar I3 e aqui já vai virar I4. Esse I4, quando chega nesse nó, vai se juntar com I2 e já vai virar outra corrente que eu vou chamar de I5. Ou seja, ninguém está em série aqui. Por quê? Porque não tem elementos com a mesma corrente. Então, assim, você já tem como ver quem está em série. Você fazendo o caminho que a corrente percorreria. Né? Ó, aqui eu chamei de I1, aqui I2, aqui I3, I4 e I5. Esse aqui não pode estar em série com esse porque não tem a mesma corrente. Né? Ó, tem esse nó aqui que está fazendo essa divisão. Tá? Então, se eu simular o caminho da corrente, eu posso ver quem está em série e quem não está. Aí, para eu ver quem está em paralelo, vou tirar aqui a fonte. Eu posso até deixar a fonte e pensar no potencial, né? Mas vamos analisar. Se eu analisar, por exemplo, esse daqui... Sim, eu apaguei aqui, tá? Não abri. Sim, é uma outra coisa em relação ao série ainda, antes de a gente passar para o paralelo. Muita gente é tentado a pensar, nesse caso, que o 12 está em série com o 4, tá? Ele não está, por quê? Porque os terminais que eu quero analisar justamente A e B. Então, você tem que pensar, justamente como eu fiz ainda há pouco, se eu conectar uma fonte nesses terminais, o que é que vai acontecer? Se vão ficar em série ou não, entendeu? Se por um acaso eu quisesse dos terminais, fosse aqui, daqui para cá, aí ok, eles estariam em série, porque aí a minha fonte ia estar aqui, ó, né? Nos terminais. Aí a corrente vinha, se dividia, a que vinha para cá era a mesma que continuava. Aí eles estariam em série, se os terminais fossem aqui, mas não é. Os terminais são aqui, então eles dois não estão em série. Assim como 3 e 6 também não estão em série, tá? Aí vamos para o potencial. É só olhar quem está conectado, né? Quem está em paralelo. Ou seja, esse ponto está conectado nesse. Ok. Isso aí sim, o potencial aqui é o mesmo daqui, porque eu não tenho nenhum elemento. Para esse estar em paralelo com esse, agora basta que o outro lado estejam conectados também. E estão, né? Ó, esse ponto aqui, desse lado, ó, é o mesmo potencial aqui, que é o mesmo potencial aqui. Ou seja, esse lado está conectado com esse,
e esse lado está conectado com esse. Então, 12 e 4 estão, sim, em paralelo. Mesma coisa acontece com o outro lado, né? Ó, o 6 está conectado aqui com o 3, está o mesmo potencial, e esse outro lado aqui, ó, também está conectado, né? Ou seja, 3 e 6 estão em paralelo, certo? Então, ó, o que é que vai acontecer aqui? Eu tenho que o 6 e o 3 estão em paralelo, o 12 e o 4 estão em paralelo, né? E o resultado disso, né, vai estar em série, né? Deixa eu só ver se é isso mesmo. Deixa eu já desenhar aqui para ficar um jeito mais fácil de eu imaginar. Aqui é o A, aqui é o B. Né? É exatamente assim, né? Aqui é o de 6, aqui é o de 3, aqui é o de 12 e aqui é o de 4. Né? Então, ó, esses dois aqui, né? Quando eu fizer o paralelo, se eu pensar que eu estou dobrando, ó, ele está assim, se eu dobrar, e esse outro também, né? Eles estão assim. Aí, se eu pensar que eu estou dobrando eles, né? É a mesma coisa desse lado aqui. Se eu pensar que eu estou dobrando eles, eu vou obter um resultado único de um paralelo. Então, vai ficar assim, ó. Aqui vai ser o paralelo de 6 com 3. Aqui é o meu terminal B, aqui é o terminal A. E aqui vai ser o paralelo de 12 com 4. E esses dois pontos estão conectados. Aqui é B. Então, o resultado, ó, vai ser a soma, né, do paralelo de 6 com 3 com 12 com 4. Certo? Tá claro? Todo mundo percebeu isso aí? Agora sim. Tá, joia. Mas, assim, não tenho receio de redesenhar, de puxar fio para cá. Se eu quisesse, eu poderia, ó, uma coisa que às vezes eu faço também. Esse de 6 está aqui, né? Eu posso pegar, ele está conectado nesse ponto. Eu posso arrastar essa conexão para onde eu quiser. Ele está conectado aqui. Só que eu não quero conectar bem aqui. Eu vou arrastar para conectar aqui. Não é o mesmo potencial? Ou seja, eu vou desenhar esse resistor de 6 aqui embaixo agora. Eu posso fazer isso. Aqui é o de 3 e aqui é o de 6 ohms. Posso redesenhar dessa forma também. 3 ohms, 6 ohms. Né? E aqui o terminal B, ó, é exatamente o mesmo circuito. Né? Então, enquanto eu não tiver um outro elemento, eu posso arrastar esse fio para onde eu quiser conectar. Né? Agora, se eu me deparar com outro elemento, eu tenho que parar ali. Não posso pular um elemento. Né? Tá bom? Pronto. Nessa questão, era só isso ou teve mais alguma coisa que vocês não conseguiram? Tiveram dúvida? Deixa eu ver o chat aqui. É que eu fiquei travada aí o resto eu vou fazer agora. Pronto, tá certo. Pronto, esse outro aqui, eu quero pedir que vocês usassem o equivalente TVNAM para encontrar a corrente I2, tá? A corrente aqui nesse resistor de 6, né? Como é que vocês fizeram? Deu certo? O que é que vocês me dizem aí? Alguém tem alguma dúvida? Não consegui fazer? Paula, se eu errei, foi desse exercício, do segundo ou do primeiro? Resistor de 3 e 6 estavam em série. Não entendi, tá bem baixinho, como é? Eu pensei que o de 6 e o de 3 estavam em série. Aí, Entendi. Sim, era o primeiro, então você se referiu, né? Acho que o meu telefone deve estar baixo aqui, deixa eu aumentar. Certo. Sim, aí nesse segundo, ninguém tem nenhuma dúvida? A senhora pode fazer esse para comparar, já que tipo as outras listas todas têm essa questão? Aí faz um comparativo. Mas tem a resposta sua, bateu ou não? Não, é porque eu fiquei presa no primeiro, porque eu não tive tempo de fazer o roteiro todo, aí eu só assisti a aula e fui fazer a primeira questão. Aí na primeira questão, como eu achava que estava em série, não estava conseguindo visualizar, aí eu fiquei meio parada nela, tentando redesenhar. É que eu fui ver o roteiro muito em cima da hora. Ai. Tá, vamos montar isso aqui. Na verdade, assim, se por um acaso, assim, vocês não tiverem tentado fazer, fica meio sem sentido, assim, que eu vou tirar a dúvida, eu não vou resolver as questões. Mas eu vou montar essa segunda de qualquer forma, tá? Aqui, o que a gente vai fazer? Eu quero achar essa corrente I2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher uma parte do circuito para fazer a minha simplificação, tá?
como eu quero a corrente I2, que passa no resistor de 6, né? Então, eu vou retirar o resistor de 6, né? Mas, lembrando que eu posso simplificar, né, qualquer trecho do circuito. Então, se eu quiser simplificar um circuito tirando a fonte, por exemplo, se eu quisesse 3, aí eu tiraria a fonte de 10 e o resistor de 3, ou de 2, eu podia tirar só o resistor de 2, né? Eu posso simplificar uma parte maior, uma parte menor, né, de acordo com o que for conveniente, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou escolher meus terminais A e B justamente aqui. Vou guardar aqui esse resistor de 6 ohms, a corrente 2 passa nele de cima para baixo, isso é importante ser mantido, tá? A está em cima e B está embaixo, né? Então, o I2 passa de A para B, porque na hora que eu vou montar o meu equivalente, eu tenho de manter essa mesma direção, tá? Aqui 12 volts, 4 ohms, 10 volts, e aqui não estou pegando de 3. Aqui é 2 ohms. Certo? Esse circuito ele é bem simples, na verdade. Por isso que, assim, o primeiro era mais para a questão da gente trabalhar com essa coisa do equivalente, e esse segundo, ele é só para aplicar o método mesmo, né? É até ruim para quem não tentou fazer, eu estar mostrando, porque vocês não vão ter a oportunidade de tentar fazer, de ver como ele é simples, ou então, assim, de começar a fazer do mais simples, né? Mas, enfim. O primeiro passo seria encontrar a resistência de Thevenin, certo? A resistência de Thevenin eu vou achar como? Zerando as fontes, né? Então, para zerar as fontes, aqui eu só tenho fonte de tensão. A fonte de tensão eu vou zerar fazendo um curto-circuito, né? Como eu expliquei lá no vídeo. Então, tá aqui é A, aqui é B, aqui 4 ohms, aqui 2 ohms. Então, a resistência de Thevenin é a resistência vista desses terminais. Então, desses terminais, né, fazendo aquela lógica lá que eu mostrei para vocês, se eu botar uma fonte aqui, essa fonte vai provocar uma corrente que vai subir aqui, quando chegar, vai se dividir, uma parte para cá, uma parte para cá. Esses dois resistores, eles estão em paralelo, né? É o mesmo caso do outro. Às vezes a pessoa é tentada a pensar que eles estão em série, né? Porque o A está aberto aqui no meio. Mas eles estão em paralelo. Então, o meu R de Thevenin, ele vai ser o paralelo de 4 com 2, tá? Então, vai ser 4 vezes 2, dividido por 4 mais 2, né? Então, vai ficar 8 sextos, 4 terços de ohm, né? Então, essa seria a resistência de Thevenin. E a tensão de Thevenin, né? Eu vou ter de achar a tensão nos terminais AB. Então, se aqui eu vou chamar de VAB, o A, como eu chamei AB, então o A é o mais e o B é o menos. Eu podia dizer que era VBA também. Aí o B seria o mais e o A o menos. Mas como eu falei AB, o A é o mais. Então, meu VAB vai ser igual ao meu V de Thevenin. Então, ó, como é que eu acho essa tensão daqui para cá? O ideal seria primeiro eu achar a corrente, né? Essa corrente, ela vai dar nesse sentido, né? Porque eu tenho duas fontes em série, mas essa fonte é maior, então vai prevalecer a vontade dela, né? Digamos assim. E esse circuito, essa corrente, ela vai dar, como se eu tivesse 2 volts nesse sentido, vai ficar 2 sobre 6, né? Então, vai ficar 1/3 de ampere essa corrente. Quando eu conhecer essa corrente dessa malha, né? Porque eu só tenho uma malha aqui. Os terminais A e B estão marcados, mas aqui está aberto. Aí, como é que eu acho essa tensão VAB? Aí, eu vou percorrer minha malha virtual ou por esse lado, partindo de AB, ou por esse lado. Tanto faz. Vou escolher aqui pelo direito, tá? Nesse sentido aqui. Então, começando do VAB, ó. VAB, eu vou passar aqui, ó, né? Do potencial menor para o maior, que vai ficar VAB positivo. Aqui vai ficar menos 10. E essa corrente I, ó, ela tá passando aqui, né? Vai ficar menos 2I. Lembrando, igual a 0, né? Lembrando que o I é igual a 1/3. Então, meu VAB aqui vai ficar menos 10, menos 2/3, é igual a 0. Então, meu VAB, que é o V de Thevenin, deixa eu passar para cá. O V de Thevenin, ele vai ficar igual a 32/3, né? De volts. Aí, uma vez que eu achei a tensão de Thevenin e a resistência de Thevenin, eu vou apagar aqui só o circuito, tá? O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse circuito que eu simplifiquei e vou disponibilizar os terminais AB para eu reconectar o meu resistor. Então, ó, eu venho aqui. E vou montar meu equivalente Thevenin. Aqui é meu V Thevenin. Terminal A, terminal B.
E aqui a resistência de Thevenin. A resistência de Thevenin, a gente calculou, deu 4/3. E a tensão de Thevenin, a gente calculou, deu 32/3. Aqui, quem quiser, claro que pode fazer a divisão, né? Eu que gosto de deixar as coisas assim, né? Vocês já sabem. Sim, aí a tensão aqui nos terminais AB. Quando é porque eu apaguei, né? Mas quando eu escolhi a tensão VAB, lembra que eu disse que era VAB? Aqui, VAB. Então, o A é o positivo e o B é o negativo. Ou seja, o A vai ficar com um lado positivo e o B vai ficar com um lado negativo se a tensão VAB der positiva, e deu. Como o VAB deu positivo, então isso aqui está certo. O A é o positivo, então aqui vai ficar mais em cima, e o menos embaixo. Eu escolhi o VAB, que é o V de Thevenin, né? E deu menos algum valor. Então, quer dizer que essa tensão aqui é invertido. O A vai ser o negativo e o B vai ser o positivo, tá? Por isso que é importante a gente manter essas referências. Aí agora eu vou voltar com o meu resistor de 6 ohms. Ele estava conectado aqui de A para B, onde a corrente, ó, I2 ia do A para o B. Então, I2 está aqui. E ele vale 6 ohms. Agora sim, eu calculo essa corrente I2 com o meu circuito mais simplificado, né? Eu não preciso calcular naquele circuito original, tá? Esse é um circuito simples, né? Mas para a gente exemplificar, por isso que eu escolhi mantive esse circuito simples para a gente começar. Então, meu I2 da lei de Ohm, né? Eu sei que V é igual a RI. Então, meu I2, ele vai ser V, que é a tensão da fonte, que é 32/3, dividido pela resistência equivalente, que vai ser o R de Thevenin, que é 4/3, né? Mais 6, né? Aí, esse aqui vai dar o valor da corrente 2, né? Os 32/3 dividido pela soma das resistências, né? O I vai ser o V, né? Que é isso aqui, sobre R, que é o R equivalente, né? Porque o I2 é a corrente que passa na malha toda, tá? Certo? Então, o procedimento é um só para qualquer que seja o circuito, né? A gente vai achar a resistência de Thevenin, depois vai achar a tensão de Thevenin, certo? Quando eu tenho fonte dependente, às vezes a gente precisa usar alguns artifícios, mas a regra, ela vale para todas as situações, tá certo? Alguém não entendeu alguma passagem desse exemplo? Tudo certo? Ok. Eita. Deixa eu voltar aqui. Certo? Nesse terceiro exemplo aqui, alguém teve alguma dificuldade? De quem tentou fazer? Porque esse exemplo aqui, essa questão caiu até numa prova uma vez, alguns semestres atrás. Vou só comentar então, já que ninguém teve dúvida, né? Só para deixar claro que fizeram certo. Aqui eu pedia para um mesmo circuito, né? Eu dava um valor R genérico, né? E atribuía vários valores a R, né? E eu queria a tensão associada a V para cada um desses valores. Eu lembro que nessa prova, quando caiu essa questão, muita gente empancou nessa questão, por quê? Porque para cada um desses valores foi resolver o circuito, né? E não era essa a intenção. Normalmente eu sempre faço as provas considerando que você vai usar o melhor método para resolver aquele circuito, tá? Então, aqui seria um caso típico que a gente precisa usar Thevenin, né? Por quê? Porque eu tiraria esse resistor R, ia simplificar todo o resto, né? Aí, quando eu reconectasse achasse o equivalente, né? Aí eu voltava e reconectava o resistor R, aí sim, era mais fácil eu calcular essa tensão R em função da variação o valor da tensão em função da variação do resistor R, né? Assim, com um circuito só de uma malha, né? Que seria o equivalente a Thevenin. Ficaria bem mais simples, tá? Alguma coisa nessa questão? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Certo, então vamos para o quarto aqui. E essa quarta questão, alguém não chegou na resposta? Alguém teve alguma dificuldade? Ela é bem parecida com o vídeo do exemplo que eu coloquei, né? Tem uma fonte dependente também, aí lá eu mostro bem direitinho como fazer usando a fonte dependente, tá? Mas alguém não conseguiu fazer, não bateu a resposta, teve alguma dificuldade? Isso quer dizer que foi tranquilo? Chegaram na resposta?
Ótimo, Pedro. Então, alguém tem alguma dúvida sobre alguma questão, ou outra questão, ou algum ponto que não esteja no roteiro, mas que, ou sobre esse assunto, ou sobre outro assunto que tentou fazer, ou que não entendeu, alguma passagem, né? Alguém tem algum comentário, alguma coisa sobre outro... Sara, sim quer dizer o quê? O que é sim? Tem alguma outra questão, é isso? Não, essa 4 eu consegui fazer de boa, porque tipo, foi muito parecida com a do vídeo, Sim, da entendi. videoaula. A bronca foi só na primeira e na segunda, mas aí a segunda levava a terceira, mas a 4 deu certo. Tá joia. Realmente o exemplo ficou bem parecido, né, com o que eu tinha colocado no vídeo, né? Porque era para vocês tentarem se identificar um pouquinho, né? Mas tem questões que... Deixa eu ver como é, Jair? Está tentando fazer o quê? Um mapa mental, uma trilha para TV, não? Olha, você pode pensar em 2 trilhas. Isso aí é verdade. Na verdade, eu acho que mapa mental, para questões que tem cálculo, se não praticar, não adianta. Você pode até visualizar o procedimento, fazer um mapa mental para pensar no procedimento. Olha, primeiro, se não tem fonte dependente, né? Eu vou zerar as fontes independentes e achar a resistência equivalente, né? Depois, eu volto às minhas fontes e acho a tensão nos terminais AB, né? Mas aí, se tiver fonte dependente, o ideal seria eu achar a tensão de Thevenin e a corrente de Norton, porque aí eu tenho a resistência de Thevenin, que é V sobre I, né? Realmente não tem outro jeito, né? Certo? Então, do roteiro... Às vezes dá um nó no juiz, professor. Eu estava tentando ver aqui, eu disse, Mário. Mas, muita assim, coisa. Eu acho que quando você, assim, às vezes você dá um nó, pelo menos para mim, né? Dá um nó no juiz quando eu já quero olhar lá o final. Mas se eu sigo passo a passo direitinho, né? Por exemplo, eu acho que nisso o roteiro ajuda muito. Porque, por exemplo, o vídeo lá, né, que eu fiz para vocês, aí tem o passo a passo, eu botei até o slide também para quem, né, depois quiser ver com mais calma. Aí tá lá o passo a passo, primeiro eu vou ter que fazer o quê? Aí pego esse exemplo mais simples, né, quem tiver emperrado no primeiro pode, de repente, por causa da resistência equivalente, aí já é uma outra história, mas já é uma deficiência de outra aula, mas vamos supor para o segundo, que ainda é um circuito bem simples para fazer, né, que é aquele que a gente fez ainda há pouco, né. Aí vocês pegariam, né? O primeiro passo é o quê? Definir os pontos onde eu quero fazer a minha simplificação. Onde é que seria? A professora tirou só o resistor, então eu vou tirar só o resistor também. Tirei só o resistor, já defini meus pontos. Agora a resistência também não, como é que eu acho? Vamos zerar as fontes. Como é que eu zero as fontes? Aí vai pesquisa. Ou seja, se você for fazendo passo a passo, aí eu acho que você vai construindo até chegar numa coisa, sei lá, num circuito que tenha fonte dependente, por exemplo, né? Mas se você de cara já começa a querer fazer os mais complicados, aí dá esse nó, né? Eu acho que isso é até normal, né? Mas não tem nó não, Jair. Vamos devagarzinho, que as cordas... Ó, tá tudo soltinho aqui, ó, né? A pessoa que às vezes embaralha... Eita, embaralha tudo. O negócio é não pular as etapas, como a senhora disse, é tentar fazendo etapa por etapa, porque senão dá errado. Exatamente. É tanto que, se vocês prestarem atenção nas ordens dos exercícios, eu coloco sempre um bem simples, aí vou tentando botar o mais difícil, o último sempre é o mais difícil dos 3 ou dos 4 que eu coloco, né? Justamente por isso, para ir sendo uma evolução, né? Consegui fazer esse, ok, vou pro próximo. Não consegui, então volta para ver o que está dando errado, né? Tem mesmo, Paulo, e ajuda bastante, né? Verdade. Tem muito material interessante. Certo? Então, algo mais. Hoje a presença vai ser de novo uma questãozinha, tá? Lá no multiprova, certo? Se ninguém tiver mais nada a perguntar, não quiser comentar nada, a gente já pode até começar. Ninguém quer falar nada? Ou sobre outro assunto, a gente tem um tempinho. Tinha botado lá... Eu coloquei no fórum lá, viu, professor? Colocou, pronto, porque aí se eu não fizer hoje, amanhã, sempre quando eu sento no computador, a primeira coisa que eu faço é olhar o fórum, todo dia. Nunca tem nada, você nunca mandou nada para mim. Mas agora eu vou mandar. Tá certo. Não, porque, assim, e-mail para mim é uma complicação. Às vezes, ainda agora, tem uma reunião, só confirmando o link da reunião. Ai, meu Deus, que reunião? Eu fui olhar, tem um e-mail. Meu Deus do céu, lá vai. Corri para entrar na reunião, ainda bem que deu tempo.
Mas meus e-mails tá muita coisa o povo manda, Ave Maria. Aí por isso que eu prefiro que vocês botem no fórum, porque o fórum é uma coisa sagrada, assim, todo dia eu olho. Se quiserem que eu veja com agilidade, boto no fórum que eu vejo mais rápido. Certo? Então, nada? Ninguém quer comentar nada? Sim, então, não vou mexer não lá, vai começar assim, 10 para 6, tá? Eu vou só comentar, não sei se vocês ouviram essa confusão aí que tá do Google Meet, que não vai poder mais gravar, que não sei o quê, né? Vocês ouviram falar nisso? Professora, pelo que eu sei, tem um tempo limitado, assim, que até as assembleias hoje é tudo virtual, né? Isso. Se eu não me engano, tem um tempo limitado. Eu acho que eles estão querendo até fazer um serviço a mais pago. Hoje não tem não, viu? Porque eu já participei de reunião que foi gravada que tinha mais de 3 horas. Entendi. Mas, assim, na verdade é o seguinte, é porque a gente não tinha atentado para isso, né? Mas quando lá no início a gente foi começar a acessar, pelo menos eu nunca tinha usado o Google Meet antes de começar a pandemia, né? Aí lá vai eu abrir o Google Meet, cadastrar minha conta lá e tal. Quando eu fiz isso, apareceu uma mensagem, né? Dizendo que... Eu fui pesquisar também para saber, né? Quantas pessoas podiam e tal, esse negócio todo, lá no início. Aí eu vi dizendo que até setembro poderia ser mais de 100 pessoas na conta lá do Google for Education, que é a nossa que a gente tem, vocês também têm, e que podia gravar e tal. Mas lá estava claro que era até setembro. E a gente nem aí, né? Eu não me lembrava. Aí depois o professor até falou, mas ele já tinha avisado, isso realmente foi mesmo. Aí eles estão cumprindo. Na verdade, eles abriram uma exceção por causa da pandemia, só que aí isso perdurou muito, né? Tá demorando. Aí eles estão... todo mundo começou a usar, aí ficou meio complicado. Mas no nosso caso, falando aqui de EA, não vai ter problema. Por quê? Porque nossa turma, primeiro, menos de 100 alunos, então ok, a gente vai continuar podendo usar sem problemas. E a gravação eu vou continuar gravando, mas eu vou gravar a tela com o OBS. Já fiz uns testes, fica perfeito, nem dá para perceber a diferença. Então, para a gente não vai ter problema. Agora, se o próximo semestre voltar a ser remoto, né, que as turmas voltem ao normal, né, mais de 100 alunos, aí eu vou ter que pensar numa outra solução. Mas, se Deus quiser, o próximo semestre a gente já vai ter uma condição de voltar presencial, se Deus quiser. Multiprova.ufrn.br, Matheus. Certo? Tem 4 minutos para começar. Agora são 17h46, eu botei lá para começar às 17h50. É o mesmo esquema. Tem uma questão, é uma questão sobre TVNAM e norte, eu peço para vocês calcularem a tensão de TVNAM, a corrente de norte e a resistência de TVNAM, resistência de norte. Tá? Botei para vocês calcularem isso. Isso, Pedro, obrigada. E vocês vão ter 30 minutos, porque o circuito é simples, tá? Então, é para focar nos conceitos que vocês vão fazer bem rapidinho. Tá? As contas são bem simples também de fazer, por isso que eu botei só 30 minutos. Certo? Alguém quer perguntar alguma coisa antes de começar? Certo? Então, eu vou só parar a gravação e vou ficar por aqui, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode voltar aqui na sala para perguntar. Tá joia? Até já.